Sejam bem-vindos ao 4º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Eu sou o professor Fausto, farmacêutico, perito criminal e professor do curso de farmácia do Unisalesiano de Araçatuba. Hoje temos a honra de receber a farmacêutica doutora Priscila Nogueira Camacho de Juste, que abordará o tema cannabis medicinal. Priscila é graduada em farmácia pela Universidade de Marília, especialista em farmacologia, especialista em assuntos regulatórios desde 2007 na área de suplementos alimentares e alimentos, é conselheira regional suplente do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo na gestão de 2020 a 2023, coordenadora do Grupo Técnico de Trabalho de Suplementos do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, é membro do Grupo Técnico de Trabalho sobre Cannabis do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo e também membro do Grupo Assessor da Diretoria do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo. Doutora Priscila, seja muito bem-vinda. Obrigado desde já pela disponibilidade, por aceitar prontamente o nosso convite e é uma honra recebê-la. Passo a palavra agora à doutora Priscila, que vai fazer a sua explanação sobre o tema. Professor Fausto, muito obrigada. Queria agradecer também à professora Ana Carolina pelo convite. É uma honra estar aqui para poder participar desse evento e também para falar um pouco sobre cannabis medicinal, que é um tema, né, que a gente tem visto, gera bastante polêmica, então é extremamente importante falar sobre cannabis. Vou contar um pouquinho para vocês, vou colocar aqui a minha apresentação e aí a gente vai fazendo um bate-papo também, né? Acho extremamente importante a universidade abrir esse espaço, né, para que a gente possa falar, visto que quando eu comecei nessa área, a gente não tinha, né, eu comecei em 2015 a falar sobre cannabis medicinal. Tá tudo certo? Tá aparecendo aí? Sim, está ok. Então, eu vou me apresentar aqui, né? O professor já falou, mas eu queria colocar um pouquinho da minha trajetória, por que eu falo sobre cannabis medicinal. Então, eu sou farmacêutica, eu atuo, né, dentro do conselho no comitê de cannabis, eu sou membro do comitê de cannabis, o conselho tem essa discussão sobre cannabis desde 2018. A gente tem também nós estamos dentro da Comissão de Trabalho do Estado, que implantou, né, os primeiros protocolos aí de fornecimento ao SUS de produtos à base de cannabis. E também participo do grupo técnico da ABQIF, que é a Associação Brasileira, né, de Insumos Farmacêuticos. Então, hoje a cannabis ela tem, né, todo esse momento aí de discussão, de entendimento, mas eu comecei em cannabis em 2015. E por que eu fui parar na cannabis? A cannabis ela é considerada suplemento alimentar em muitos países. Eu atuo na área de suplementos alimentares desde 2007 em assuntos regulatórios. Quando foi em 2015, muitas empresas de fora queriam entrar no mercado brasileiro com a cannabis como suplemento. Assim como outras empresas, eu presto assessoria para várias empresas fora do Brasil, e é comum eles quererem ter, né, aí um parecer de enquadramento. E a cannabis, eu sempre colocava que não, e aí eu tive que entender um pouco mais para poder justificar, e aí também acabei entrando para a área e faço a parte regulatória desde 2015. Então, a cannabis, ela é uma planta como outra qualquer, né? Mas ela é uma planta que ficou proscrita por muito tempo, é uma planta que a gente tem problemas em avançar nas discussões em relação a ela, pela questão polêmica que é o uso recreativo, né? Então, falar maconha, né, até hoje, quando você está em eventos, as associações elas usam muito esse termo, gera, né, aquela questão, nossa, mas será que a gente deve falar sobre isso? Será que a gente deve entrar nesse tema? E a cannabis medicinal, a sociedade, de uma certa forma, ela já aceitou, porque entende, né,
todos os efeitos terapêuticos que ela pode promover. Mas a gente ainda tem muita coisa para avançar. De 2015 para cá, a gente pode dizer que a gente caminhou, mas ainda não estamos dentro do que, comparando o Brasil com o mundo, a gente ainda está muito aquém. Então, eu vou falar um pouquinho da história, né, da introdução sobre o tema, da legislação que a gente tem hoje e quais são os caminhos, as perspectivas que a gente tem pela frente. Então, é importante destacar que a cannabis, sendo ela uma planta, ela tem o uso dela, né, em outros países é muito forte como alimento. A semente é rica em proteína vegetal, então você tem um mercado, né, de olho, mercado alimentício, visto que o Brasil vem investindo muito na proteína vegetal, principalmente para o público vegano, para o público vegetariano, que tem crescido. Então, a cannabis como alimento lá fora, ela já é muito utilizada. Aqui no Brasil, ainda não, né? Então, a cannabis como alimento é proibido. O cosmético também tem, né, principalmente para a área dermatológica, tem muitos produtos à base de canabidiol, de cannabis medicinal, que é utilizado para tratamento de psoríase, por exemplo, e que aqui no Brasil também a gente ainda não tem legislação, regulamentação, então o cosmético também está proibido. Assim como o suplemento alimentar, que é da categoria de alimentos. O suplemento, ele não pode ser, né, regularizado, porque a única forma que a gente tem aqui é como medicamento ou produto, que eu vou explicar um pouquinho para vocês. E até o medicamento veterinário, que também existe, né, hoje também um apelo para a utilização dele como um medicamento para os pets, e que tem muita gente, inclusive, importando e medicando os seus pets, o MAPA ainda não conseguiu estabelecer uma legislação para. Então, a gente tem a proibição como alimento, como cosmético, como suplemento e como medicamento veterinário, tá? O que a gente pode? A gente tem legislação de medicamento fitoterápico, que a gente tem já um medicamento que já foi autorizado no Brasil, e a gente tem um processo de transição em relação às normas que estabeleceu a entrada, e eu vou explicar um pouquinho para vocês das etapas regulatórias que a gente tem. O que é importante destacar? Se nós estamos aqui hoje falando sobre cannabis, se eu estou fazendo essa apresentação para você, é porque houve um movimento muito grande, muito intenso, das mães dos pacientes que necessitam fazer o uso da cannabis medicinal e que moveram céus e terra para poder dar acesso aos seus filhos. Então, começou tudo numa reportagem no Fantástico, que passou num domingo, né? Em 2014, nós estamos falando de 10 anos, que a família, né, da menina chamada Ana Fischer, ela tinha 5 anos e ela sofria com epilepsia refratária, e ela queria, né, a mãe da Ana, trazer, né, a utilização dos produtos à base de cannabis. E ela fez todo um movimento para que a Anvisa autorizasse para que ela conseguisse fazer. E a partir daí, a gente vê um movimento muito crescente no Brasil das mães que vão em busca, né, de criar associações de cannabis e de ampliar o acesso. Então, por exemplo, em Marília tem uma associação que é a Maria Flor, eu conheço essa associação, ela atende hoje 10.700 pacientes, não só da cidade, da região, mas como também do Brasil, né? Então, hoje, as associações, elas são uma realidade. A gente tem a Abrace, que é a associação maior, e todas as outras associações que vêm fazendo um movimento de acesso para que as crianças, principalmente, né, os filhos dessas mães,
consigam ter o produto e consigam fornecer, principalmente para quem sofre muito de epilepsia, e que tem tantos outros casos, como hoje também o autismo está sendo bastante tratado também, além das epilepsias de uma forma geral, né? E fora também as outras patologias que foram autorizadas pelo governo do estado. Então, tudo começou com o movimento das mães. E a gente precisa destacar isso, porque é através do movimento das mães em que você acaba, né, se envolvendo também. Eu lembro quando eu assisti os primeiros depoimentos das mães, em que relatavam, eu ouvi um depoimento da própria presidente da Maria Flor de Marília, que o filho dela tinha 80 convulsões dia. É muita coisa, né? Você dormir com o seu filho para que ele não caia da cama em episódios muito fortes. E ela fala que a partir do momento que ela começa, né, a fornecer, né, a cannabis, o filho dela diminui e hoje ele tem 16 anos e ele, dentro, né, de todo o histórico dele ali e das necessidades, ele acaba tendo uma vida aparentemente normal dentro daquilo que acontecia quando ele tinha 80 convulsões dia. É muita coisa, né? Fora outros relatos, assim, cada vez que você começa a ver, né, os depoimentos dessas mães e o quanto você traz, né, de qualidade de vida para essas crianças, realmente não tem como você dizer que não dá para trabalhar em prol de permitir esse acesso, né? Então, toda a discussão em relação à cannabis medicinal, ela começa no Brasil a partir do movimento das mães. Depois disso, né? Então, a Anvisa, ela traz que até 2014 ela nunca tinha sido questionada sobre a questão da cannabis, então não havia nenhum processo, ninguém tinha dado entrada, então não havia nenhuma legislação em relação a isso. Quando essa matéria que saiu no Fantástico e vem o movimento das mães, estabelecem as associações e existe uma necessidade de importação, a Anvisa vai lá e regulamenta a primeira RDC, que foi a 17 de 2015, que era um procedimento que eles diziam ser com simplificações e possibilidade de solicitação via web, visto que em 2014 toda a documentação que você mandava era pelo correio, era muito demorado, levava-se mais de 2 horas para você fazer todas as justificativas para fazer a solicitação. Então, em 2020, né, depois de 5 anos, a Anvisa estabelece novos critérios e entende, né, que precisa simplificar o processo e tem também ações judiciais que aconteceram em relação ao uso compassivo, que vem a atualização em 2022, né? Primeiro foi a 335, depois a 570, e de 2022 para cá, a gente tem a RDC 660, que é a importação do paciente, né? O paciente entra no sistema, faz a sua solicitação e recebe o produto na sua casa. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre a 660. Em 2019, a Anvisa estabelece a primeira resolução que dispõe sobre um procedimento para você obter uma autorização sanitária, para você fazer a importação e poder disponibilizar esses produtos nas farmácias. Então, hoje a gente tem produtos da Prate e Dona Dulce, eu não tenho conflito de interesse em falar em marcas da indústria, que colocou vários produtos também. Então, hoje a gente já tem produtos sendo comercializados dentro das farmácias, nas drogarias. A farmácia de manipulação, eu vou explicar um pouquinho sobre ela. E um movimento crescente, né, de produtos. Então, hoje a gente já tem mais de 30 produtos com autorização sanitária para ser comercializado nas farmácias no Brasil. Temos um projeto de lei que tramita desde 2015. Então, vamos fazer também o ano que vem 10 anos que esse projeto está tramitando
e que toda vez que você ouviu falar desse projeto, porque você já ouviu falar desse projeto, sai na mídia como a liberação da cannabis para uso recreativo. E, na verdade, não é isso. Só que toda vez que se fala na cannabis medicinal dentro do Congresso, dentro do Senado, tem um movimento muito ainda delicado, né, de que a sociedade já entendeu que o uso medicinal ele é necessário, mas a sociedade, por enquanto, também não quer. Isso a gente pode ver através dos movimentos, os movimentos políticos, os movimentos religiosos, não só de bancada evangélica, mas como da católica. Existe uma grande preocupação no sentido de trazer, né, a discussão da cannabis e ter a liberação da cannabis para uso recreativo, que aí a gente está falando da maconha. Da maconha no sentido, né, que todo mundo conhece. Então, hoje, né, a gente acaba não conseguindo avançar no projeto de lei por essas questões que a discussão ainda não está totalmente, vamos colocar assim, de uma forma concreta, né? Ainda há muito barulho. Se eu liberar o uso medicinal num projeto de lei, eu não estou liberando o uso recreativo. As possibilidades regulatórias que a gente tem hoje, né? Então, você tem a autorização que pode ser feita para você comercializar o produto dentro da farmácia, a importação individual, que é aquela do uso compassivo, que você precisa de uma receita médica, você entra no sistema gov.br e faz a solicitação de importação. A Anvisa autoriza e você começa a importar esse produto e esse produto chega diretamente na casa do paciente. Então, a importação hoje ela vem também muito crescente no Brasil. Até maio a gente já tinha tido mais de 200 mil importações. Então, é um movimento que acontece de pessoas recebendo o seu produto e que não passa pela mão do farmacêutico, não passa pela farmácia, e a Anvisa também, ela não regulariza esse produto. A RDC 660, ela vem de uma ação judicial, do processo de judicialização, que é feito na compaixão, para que o paciente tenha acesso frente a alternativas que ele não conseguiu. Então, hoje a gente sabe que muita gente consegue fazer a importação e que não é mais também dentro do uso compassivo, não é mais dentro da compaixão. A gente sabe que muitas pessoas, inclusive pessoas que têm um poder aquisitivo maior, né, vão atrás de médicos, pagam consultas médicas para poder ter os produtos à base de cannabis, seja para ansiedade, seja para sono, seja para outros tipos de tratamento, que a autorização sanitária, ela, de uma certa forma, dentro da RDC 327, a Anvisa estabelece muitos critérios para aprovar, né, a entrada desse produto no mercado. Então, isso acaba dificultando e o mercado da 660 ele acaba crescendo, ele continua em crescente por causa dessas questões, né, dessas barreiras regulatórias. Mas, por outro lado, as empresas tendem, né, como eu comentei, a gente já tem mais de 30 produtos autorizados. Não temos todos esses produtos ainda nas farmácias, mas a gente já tem a autorização. E você pode também fazer o processo de registro como um medicamento. A gente já tem um produto registrado como medicamento no Brasil. Aqui tem algumas definições que são importantes, né? O que é um medicamento, o que é um medicamento específico, o que é um fitoterápico, o que é um fitofármaco e o que é um fitocomplexo, né? Porque dentro, né, dessas definições eu vou estabelecer no meu processo regulatório se eu vou estar trazendo para o mercado um fitofármaco ou se eu vou estar trazendo para o mercado um fitoterápico. Então, hoje, a gente tem, né, essas definições. Medicamento, a gente só tem um no Brasil. Todos os outros que obtiveram autorização sanitária,
é uma concessão que a Anvisa faz para a empresa durante 5 anos, para que a empresa venha apresentar estudos clínicos, eficácia e segurança. Como a gente não tem a eficácia e segurança já de imediato na RDC 327, então é uma autorização como produto. Se eu submeto o meu processo para a Anvisa com eficácia, com segurança, com todos os critérios estabelecidos para trazer como um medicamento, aí eu vou conseguir registrar esse medicamento e eu vou poder comercializar ele. Então, a Anvisa teve o primeiro produto que foi registrado, que foi o Mevatil. Ele tem um nome comercial Sativex, e ele está distribuído em muitos países. Ele foi aprovado em mais de 28 países, incluindo Canadá, Estados Unidos, Alemanha, Dinamarca, Suécia, Suíça, Israel e também no Brasil. O grande problema é o custo desse medicamento. Ele acaba mais ou menos saindo por volta de R$ 2.500. Os produtos com autorização sanitária, eles variam também. Tem produto que custa R$ 1.500, tem produto que custa R$ 1.800, tem produto que custa R$ 2.000. Quando eu faço um processo de importação, esses produtos eles acabam saindo por volta de 600, 800, 900 reais, às vezes chegam em R$ 1.000. E os produtos que são feitos nas associações, eles também variam por mais ou menos uns 400, 600 reais. Então, o acesso, né, desse produto, ele é necessário. O Estado teve um processo muito grande de judicialização, o governo do Estado tem um orçamento comprometido com os processos de judicialização e a necessidade, né, de se pensar, e por isso que começou a trazer essa questão de fornecimento pelo SUS, né, para que as crianças que tenham necessidade, para que elas possam, de uma certa forma, ter esse produto liberado. Então, a RDC 327, ela trata, né, o produto, que é um produto industrializado, que vai ter uma autorização, ele vai ter a finalidade medicinal, mas ele tem aí uma autorização por 5 anos, até que você apresente depois os estudos. Então, o que a gente tem? A gente tem o canabidiol, que é o CBD, a gente tem o tetrahidrocannabinol, que é o THC, e é isso que gera muito. O canabidiol ele está muito bem aceito pela classe médica. O THC ainda existe uma necessidade de se estudar mais em relação aos efeitos, qual é o grau de ser nocivo, né? Que essa é a grande preocupação, mas também vou trazer para vocês algumas informações em relação a isso. Então, os objetivos dessa resolução foi estabelecer requisitos para você ter um produto que possa ser comercializado, que possa ser prescrito e dispensado. E a abrangência é para que você tenha, né, a importação desses produtos, a comercialização e um monitoramento frente a desvios de qualidade, a eventos adversos, o que está, né, de uma certa forma aí, em termos de farmacovigilância, acompanhamento desse paciente. Os produtos de cannabis, eles são utilizados hoje dentro da 327 apenas por via oral ou nasal. Então, uso tópico, como eu comentei, de cosmético, não, né? A Anvisa coloca que os cosméticos, produtos fumígenos, produtos para a saúde ou alimentos e seus derivados não são considerados produtos de cannabis. Então, que nem eu coloquei no começo. Não é permitida que a cannabis seja comercializada sob a forma de droga vegetal. Então, as flores, né, ela não pode ser triturada, ela não pode ser pulverizada, ela não pode ser estabelecida dessa forma. Ela tem que ter também uma cautela, porque não pode ter nenhuma publicidade dos produtos de cannabis.
A publicidade é única e exclusiva para o prescritor, não pode fazer propaganda de cannabis. A prescrição é feita pelos médicos, qualquer especialidade pode prescrever. Hoje, a odonto também está autorizada pela portaria 344. O médico veterinário não, porque a Anvisa, quando escreveu o RDC 327, ela colocou para uso humano. Então, o médico, ele não pode, porque precisa estar também, né, o médico veterinário, uso veterinário. Não é permitido amostra grátis, e a Anvisa cometeu um erro quando ela escreveu a 327, estou falando que ela cometeu um erro, porque ela mesma já admitiu isso, aonde ela vedou a manipulação, e não só a manipulação, a dispensação, né, por parte da farmácia de manipulação. Então, a gente tem muitas liminares hoje colocando, nós temos, eu acho que mais de 200 farmácias com liminares que elas conseguiram frente, né, a essa proibição, porque em termos jurídicos, a Anvisa não pode, principalmente, proibir a dispensação por parte do farmacêutico, seja de qualquer medicamento, produto. A Anvisa, ela faz pela 327 um controle do THC, então os produtos de cannabis até 0,2%, ele tem receituário azul, receituário B, e acima de 0,2%, ele é destinado exclusivamente para pacientes em cuidados paliativos, tá? E aí o receituário dele vai ser receituário amarelo, receita A. Então, existe um controle muito grande, né, nos produtos à base de cannabis que são comercializados na farmácia, e tem essa diferença do que é receituário B para o que é receituário amarelo. A dispensação, como eu coloquei, né, a Anvisa destaca essa questão em relação ao papel do farmacêutico, né, que ele é o único que deve fazer a dispensação desses produtos, a questão dos receituários e também a escrituração. Hoje o SNGPC já voltou de novo, então tem aí todo o arcabouço, né, legal em termos de legislação que você pode seguir para você ter esses produtos nas farmácias e nas drogarias. E como eu coloquei, esse artigo 53, né, os produtos de cannabis devem ser dispensados exclusivamente por farmácias sem manipulação ou drogarias. Então, aí eles falam que houve um erro na escrita desse artigo e que gerou muitos processos liminares, e que com certeza a Anvisa vai fazer a atualização da RDC 327, ela deve soltar a consulta pública ainda esse ano, e ela vai ter que alterar, porque ela mesma falou, né, que houve um erro, e ela deve corrigir isso, e provavelmente a gente tenha uma ampliação em relação à manipulação também dos produtos à base de cannabis. O Estado, ele trouxe, né, já aqui no começo, o governador, ele, em janeiro, lança um projeto de lei, monta-se a comissão, na qual eu mostrei para vocês, né, quando eu me apresentei. Eu faço parte dessa comissão do Estado. A gente trabalhou todo o ano de 2023, junto com muitas entidades, inclusive Ministério Público, OAB, as universidades, as sociedades médicas, na construção desse protocolo, e em 8 de maio ele foi publicado, que traz o tratamento de epilepsia das terapias convencionais, na síndrome de Dravet, de Lennox-Gastaut e também na esclerose tuberosa. Então, hoje, para essas 3 patologias, o Estado tem promovido o acesso através do SUS de forma gratuita. Basta você ter uma prescrição, você vai ter todo o protocolo para seguir as medidas necessárias, né, os exames, tudo que o médico tem que descrever. Pode ser uma prescrição do SUS ou pode ser uma prescrição também do privado, tá?
o SUS vai receber. E de outros estados, apenas se o paciente tiver um endereço aqui em São Paulo, que comprove também que ele tem endereço aqui em São Paulo, vai aceitar prescrição de outros estados também. Então, isso é um avanço, é o primeiro estado, né, que cria uma lei e depois um protocolo para fornecer para o SUS, para os pacientes do SUS, para essas 3 patologias. A gente até vai ter uma reunião amanhã à tarde, que é para debater a questão do protocolo para tratamento de dor, que também é outra demanda, é outra necessidade. A gente sabe, né, frente à questão em relação à necessidade das pesquisas, o Brasil é um dos países que mais tem feito pesquisa, a gente tem feito um movimento, só que a gente tem que lembrar que a cannabis, ela estava proibida, ela estava proscrita, então era muito difícil, quase que impossível, você fazer pesquisa com algo que é proibido, né? Então, hoje a gente já tem um incentivo pela 327 e mesmo assim para outras situações. Então, hoje a gente tem muita pesquisa na área veterinária, a gente tem muita pesquisa em relação ao sono, a tratamento de dor, ao Alzheimer, ao Parkinson, ao autismo, à ansiedade, ao sono e mais uma infinidade de situações. Não podemos deixar de falar que a cannabis não é uma panaceia. Ela não vai resolver todos os problemas, ela não é para todas as pessoas. A gente possui o sistema endocannabinoide, mas a gente não tem uma dose que é para todo mundo. Para cada organismo, ela reage de uma forma. Então, o acompanhamento do médico e do farmacêutico é imprescindível no ajuste. Cada produto, ele tem um recipiente como veículo. Então, você também não são 1 ml 20 gotas, vai depender da densidade, vai depender da região no Brasil em que você se encontra. Então, tudo isso vai alterar, né, de produto para produto, de recipiente para recipiente e de situação para cada situação. Então, tem paciente que vai usar 5 miligramas, tem paciente que vai usar 10, tem paciente que vai usar 15, vai ter paciente que vai usar uma. Vai depender da situação e daquele acompanhamento. Então, a gente tem uma necessidade de monitorar tudo que a gente tem em relação à cannabis hoje, os resultados, né? Quando você tem uma mãe que vem relatar que o filho, a partir do momento que começou a tomar cannabis medicinal, depois de 4 dias ele não tinha mais nenhuma convulsão, né? Como você vai falar que esse produto não tem efeito, que esse produto não traz benefício para o filho dela? Então, mas essa criança também, depois que começa a tomar cannabis, ela não pode parar mais. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, tudo isso tem que ser considerado, e você precisa fazer um ajuste. Minimiza muito, os neurologistas hoje eles têm diminuído muitos medicamentos que as crianças acabavam fazendo uso, que traziam outros efeitos colaterais e outras situações, e promovido cada vez mais a cannabis medicinal, diminui os outros medicamentos e mantém a cannabis. Em algumas situações, eles vão mantendo os anticonvulsivantes por um tempo, mas muitos casos que a gente ouve, que a gente presencia em termos de relato, os pacientes praticamente, né, zeraram outros tipos de medicamento, mas até chegar nisso, ele tem que ter um acompanhamento e um monitoramento. Hoje, a rotulagem desses produtos, eles variam. A gente tem produto isolado, a gente tem produto que é broad spectrum, produto que tem, né, uma concentração de 1 para 20. O que significa isso? Quanto de THC tem? Quanto de CBD tem? Você tem os produtos que são totalmente isolados, não tem nada de THC, os produtos que são full spectrum. Então, o acompanhamento farmacêutico, ele é extremamente necessário, e essa troca em conjunto com o médico também. Então, a cannabis hoje, ela é uma realidade, tem muita gente fazendo uso, não só na questão da epilepsia, não só na questão das patologias que o Estado liberou,
mas também públicos que têm ido em consultórios de dentista que estão fazendo tratamento com cannabis, seja para TPM, seja para bruxismo, seja para implante, seja para tratamento de canal, tratamento de dor. A gente tem muito ortopedista também hoje utilizando cannabis para tratamento de dor. A gente tem ginecologista utilizando a cannabis para auxiliar pacientes em relação à ansiedade e sono. E tem que se investir cada vez mais em pesquisa para que a gente possa, né, ter subsídios em termos também de literatura, de artigos científicos, de referência, para que exista também uma tranquilidade nesse sentido. Os médicos não tiveram, a grande maioria, na sua formação, né, e também em cursos que fizeram, nada falando sobre cannabis, é tudo muito recente. Nós, farmacêuticos, também, a gente não teve quase, eu particularmente não tive nada em relação a cannabis. Não sei como que o professor teve aí, se ele teve alguma experiência em termos de capacitação. Eu fui aprender de 2015 para cá e tenho ainda muita coisa para aprender. Então, é um momento, né, extremamente importante de trazer esse debate para dentro da universidade, porque eu, na minha formação, eu não tive. Então, que bom, né, que vocês estão abrindo esse espaço para que a gente fale sobre isso. Bom, aqui tem os meus contatos, né, para vocês me acham nas redes sociais, tem o meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida. Eu vou parar agora o compartilhamento para a gente fazer aí um bate-papo entre eu e o professor. Doutora Priscila, muito obrigado pela apresentação, extremamente esclarecedora, parabéns, porque trouxe um histórico geral e um panorama geral da situação da cannabis no Brasil hoje, em que a gente sabe que ainda é muito estigmatizada, né? A população ainda confunde muito o uso medicinal com o uso recreativo, né? Da cannabis, e a gente, devido a essa preconceito, muitas vezes, que acontece, né? Isso gera uma grande morosidade dos órgãos reguladores em agilizar os processos de pesquisa, de viabilizar mais facilmente esse processo. Infelizmente, no Brasil, como você mesmo citou, né, precisou acontecer um caso aparecer no Fantástico num domingo, para que na quarta-feira a Anvisa se movimentasse e soltasse uma liminar, uma RDC, seja lá o que for. E a última RDC, que é de 2019, que ela já admitiu estar errada, 2019 já faz 5 anos que não retificaram ela, né? Então, infelizmente, apesar que tudo ainda é muito novo, né? A gente sabe que é de 2015 para cá, faz nem 10 anos, mas ainda assim, como você mesmo disse, quando você vê uma criança tendo crises recorrentes, né? A gente quer viabilizar um tratamento para amenizar essa dor dessa família, né? A gente fica angustiado para que as coisas aconteçam de modo mais célere, né? E nesse sentido, você, como membro do CRF, das diversas comissões sobre esse tema, né? Como que a gente consegue? Eu sei que é difícil ter que trabalhar com o Congresso, trabalhar com a Anvisa, com as vigilâncias sanitárias. Como que vocês estão trabalhando para tentar agilizar ou conversar com ele, com esses órgãos, pressioná-los para que o Brasil também, no futuro, seja como os outros países, porque a própria cannabis gera uma economia bilionária, né, no mundo, e o Brasil está perdendo oportunidades. Então, como que poderia estar agilizando nesse sentido aí, para que a gente tivesse o plantio de cultivares de cannabis específicos, né, com maiores teores dos princípios ativos de interesse medicinal, né? Depois fazer a extração e deixar de ser um país apenas importador que embala aqui, né? Conseguir fazer pesquisa mais facilmente, conseguir fazer a produção mais facilmente, as outras etapas, digamos assim, né, da criação de um produto final ali, como que o CRF, as diversas comissões estão trabalhando nesse sentido. A gente vem fazendo um movimento, a gente vem, quando a gente tem oportunidade de provocar a agência, a gente provoca, a gente participa. A gente participou na reunião da diretoria colegiada, quando foi
apresentado o relatório de impacto regulatório, da necessidade de fazer atualização da 327 de 2019. O Conselho defende o acesso, né, e também o produto com qualidade. Então, assim, é extremamente importante que a gente avance nas questões regulatórias. Então, a gente participou também em setembro da reunião com a diretoria também para saber quando que vai ter atualização, porque nós estamos falando de 2019, quando ela entrou foi março de 2020, mas em março de 2025 já tem 5 anos, né? Então, visto que todo o avanço no mundo inteiro, né, em todos os sentidos, seja do cosmético, seja do suplemento, seja do alimento, seja do plantio, seja do cultivo, porque no Brasil a gente ainda tem tanta dificuldade para isso. O que acontece, né? A gente tem cada vez mais essa questão em relação ao custo do tratamento. Porque você imagina para uma mãe, né, que consegue e dá esse benefício para o filho, ela custear esse tratamento. Então, uma vez eu fui procurada por uma mãe que ela tinha comprado um frasco, o filho dela é autista, e o frasco custava R$ 1.900. E ela chegou em casa, começou a dar o produto, ela já fazia tratamento há mais de ano, e manuseando com o menino, ela acabou derrubando e quebrando o frasco. Tava, tipo, em 5 dias de 30 dias. Aí ela me ligou falando se tinha algum problema ela não dá para o filho durante os 25 dias. E eu falei para ela, seu filho não pode ficar sem o frasco. Como que ela vai pegar R$ 1.900 do orçamento para outro frasco? No final, houve uma mobilização frente a essa situação e ela conseguiu, né? Mas quantas mães acontece uma situação dessa? Porque o frasco é de vidro, né? Então pode acontecer, né? Então, tanto que o processo de importação da Anvisa, ele concede um número de frascos para que essa mãe receba, para ela dar para o filho e para que não falte, né? Então, é algo também que, assim, é muito caro. Então, a gente acaba se envolvendo nessas questões regulatórias, mas você também tem que entender a necessidade do paciente. E por que o Brasil não pode plantar, não pode fazer o cultivo, né? Ter todo o processo? Por que a gente tem que importar? E não é importar e embalar. O produto tem que vir pronto na sua totalidade. Então, os dizeres de rotulagem você tem que investir para que o outro país faça de acordo com a sua legislação, o cartucho, a embalagem, a dosagem que é permitida aqui no Brasil, e a gente não pode produzir aqui. Então, isso realmente é algo que o Conselho, a gente participa na Comissão do Estado, a gente participa na Associação da BIQIF, para levar essa discussão para as entidades, para a gente cobrar um posicionamento também da Anvisa. É difícil, né? A morosidade, infelizmente, emperra os processos e dificulta muito, né? E só quando tem algum tipo de mobilização muito grande ou midiática, né? Que acabam se movimentando. E se a gente vê a dificuldade que está tendo para cannabis, né? Que é a primeira droga proscrita, digamos assim, que está nesse processo, já está nessa dificuldade, né? Então a gente vê o quanto que o Brasil ainda tem muito a evoluir nesse sentido, porque inclusive outros países já trabalham com outras drogas consideradas alucinógenas ou psicodélicas, que eram até então também proscritas, proibidas, mas que já estão sendo revisados os estudos nesse sentido, como o LSD, né, o ácido lisérgico, ou a psilocibina, né, derivada de alguns tipos de cogumelo, e que alguns países estão fazendo ajuste de dose, pesquisa, e que estão tendo também trabalhos positivos nesse sentido, e que talvez a legislação brasileira
se ela fosse um pouquinho mais ampla, né, que ela, no caso, essas legislações que estão surgindo na cannabis aí, elas são específicas para cannabis. Comprar outra droga desse tipo, tem que começar tudo de novo. Então, sendo que se fizesse uma legislação mais geral de que as drogas proscritas, ou plantas, ou qualquer ser vivo que até então estava proibido, que começar a ter alguma indicação de uso ou pesquisa que viabilizasse de modo mais uniforme, né? A gente tem esse sonho, digamos assim, de viabilizar isso daí, né? Mas se a gente já vê a Sim. dificuldade com a cannabis, como que a gente poderia estar avançando também para esses outros tipos de drogas alucinógenas aí? Existe já uma discussão, né, dentro do governo federal, até porque existe essa questão em relação à necessidade de se ampliar, visto que outros países estão ampliando, né? Então, assim, nós não estamos criando uma regra, nós não estamos criando a roda. Na verdade, já existe lá fora. O que o Brasil precisa é ter, né, uma equiparação em relação às outras autoridades sanitárias. A gente tem que ter essa questão em relação daquilo que cabe lá fora e que cabe aqui dentro também. Infelizmente, às vezes parece que falta um pouco mais de, talvez, vontade política, não sei, né? E se o medo, né, de ter a maconha medicinal ou o seu plantio é que ela seja desviada para o seu uso recreativo, né? Que talvez justamente a pesquisa invista talvez nos canabinoides sintéticos que existem, que hoje são usados como drogas de abuso, né? Os K da vida, né? Os K4, K9, sim, que hoje são usados aí para droga de abuso, mas que de repente há uma possibilidade de síntese de molécula canabinoide, né, que facilite o processo de produção de um princípio ativo aqui no Brasil, né, que não necessite do plantio, né, que aí sim talvez o desvio seja para o uso recreativo seja mais fácil. E aí tendo a produção sintética, talvez, de alguns canabinoides, seja uma saída mais viável, talvez, obviamente mais cara, né? Infelizmente, mas talvez produzindo no Brasil a gente consiga viabilizar nesse sentido. Não sei se vocês também estudam essas outras possibilidades de drogas sintéticas, como que funciona. Sim, a gente ainda não está estudando, mas a gente está acompanhando, porque muita coisa, de uma certa forma, o mercado acaba ditando a regra, né? Então, hoje já existe um movimento de empresas, da mesma forma que me levou para a cannabis lá em 2015, de interesse. Eu já fiz vários pareceres explicando do porquê não dos psicodélicos no Brasil, né? Então, existe um movimento no Ministério da Agricultura, existe um movimento na Anvisa, porque tem a ver com relação ao plantio, ao cultivo, e aí também a regularização desse produto no mercado nacional. Bom, doutora Priscila, o tema é extremamente amplo e temos muitas nuances a ser abordadas nesse sentido, mas o nosso tempo, infelizmente, é limitado, né? Eu, desde já, gostaria muito de agradecer pela sua palestra, né? Agradeço em nome do Unisalesiano, agradeço também em nome da coordenadora, a Ana Carolina, e em nome também do curso de farmácia, pela sua presença aqui. Deixo aqui o meu muito obrigado pela excelente aula, pelos esclarecimentos e pelas reflexões. Agradeço também aos alunos, aos professores, aos colegas farmacêuticos e a todos que nos acompanharam nessa palestra aí. Se você quiser deixar um último recado, última mensagem sua aí, fique à vontade. Quero agradecer ao Unisalesiano, à coordenadora Ana Carolina, ao professor Fausto também por ter me acompanhado, e eu estou à disposição quando vocês precisarem para falar sobre cannabis, suplementos, porque eu acho extremamente importante abrir esse espaço, né? Para mim, foi muito gratificante poder participar desse evento. A gente que agradece, doutora Priscila, muito obrigado, um abraço a todos.